Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Oi, tudo bom? Eu sou a Mônica Sofia, pesquisadora, artista visual, mestre em práticas visuais e doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Artes. Minha pesquisa ela fala sobre desenho, sobre teoria do desenho, e o que nós vamos falar hoje é sobre o processo de criação e o quanto a linha é a forma básica do desenho e a construção de um pensamento gráfico. Se a gente for observar na natureza, nós não temos nada naturalmente feito que seja uma linha, né? O que consegue se aproximar disso são uma teia de aranha, um galho de uma árvore. Isso é o mais próximo que nós chegamos de uma linha. A linha em si, ela não existe. Até se nós observarmos a linha do horizonte, ela é uma linha que a gente nunca consegue chegar nela. Ela existe apenas abstratamente e a gente não consegue chegar nela porque quando a gente chega nela, ele está mais adiante ainda. Então isso nos indica que a linha ela é uma abstração, ela é uma construção humana, ou seja, ela só existe porque nós a construímos. E essa construção, essa abstração, ela serve porque nós usamos ela para resolver problemas que surgem para nós, inquietações, indagações. É como se surgissem essas indagações na nossa mente, no nosso cérebro, e essa linha, esse desenho, essa observação, ela vai surgindo na mente, vai passando pelo braço até chegar na mão e sair numa linha. E essa linha se concluir num desenho, e esse desenho, então, nos colocar uma solução, um planejamento, uma ideia, uma rota para se chegar em algum ponto. É importante também a gente saber que esse desenho, essa linha, ela vai ser o produto de um pensamento. Ela vai estar ligada ao que um projeto, a uma solução, como foi dito anteriormente, e que essa solução ela vai de alguma forma trazer aquilo que o ser humano constrói. E ela também pode destruir e se reconstruir e traçar o seu caminho e seguir uma rota através de um momento e de um espaço e de uma ideia de vazio, uma ideia de um branco, de algo que não tem nenhum planejamento e que a linha então vai trazer esse planejamento para ela. A gente também não pode esquecer que a linha ela está ligada diretamente ao desenho e o desenho está ligado diretamente ao desejo. Nós temos no desejo um conceito de aventura, de vislumbrar algo que é potente, de vislumbrar uma potência do que pode acontecer, de todas as alternativas, de tudo que pode acontecer. E se nós formos pensar bem, o desejo e o desenho, etimologicamente, eles são da mesma raiz, eles vêm do mesmo significado, né? Então eles estão unidos através do design, através do desenho, do dibujo do espanhol. A linha dessa forma, ela vai fazer uma construção de um pensamento abstrato, gráfico e humano, denotando o planejamento de um projeto, a solução de um problema ou simplesmente a representação de algum sentimento, de algo que nós temos e que de alguma forma sai. E também esse planejamento, essa construção, esse esboço, ele pode servir depois para uma pintura, para uma escultura, para uma fotografia, para um projeto arquitetônico, para uma gravura. Então o desenho ele é base não só da arte, assim como a linha também é base do próprio desenho e dessa construção humana, desse pensamento gráfico e dessa forma de estar no mundo e de o ser humano constituir o mundo em que ele vive. Para começar um desenho, normalmente as pessoas têm na sua frente uma folha em branco. Esse branco nos remete a um vazio.
E eu gostaria muito de falar sobre o vazio através de duas óticas, de duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva oriental e uma perspectiva ocidental. No Oriente, nós vamos ter o vazio chamado de Ma. O Ma é o vazio oriental. É um vazio que contém muitas coisas. Um vazio que possibilita, potencializa a ideia de cada um, ao ver aquele vazio, poder colocar a sua narrativa, a sua história nesse vazio. Nós vamos ter o vazio do Oriente, chamado de Ma, constituído de dois elementos que vão estar juntos e trabalhando ao mesmo tempo, que é o tempo e o espaço. Isso a gente vai chamar de cronotopia. Então, o Ma, ele está muito ligado a um espaço e um tempo que se preenche com a potencialidade. Na imagem que nós vamos mostrar ali do Suibokuga, nós podemos perceber que entre um pinheiro e o outro existe um vazio, existe um branco, existe algo que não tem nenhuma informação. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para aquilo ali, é quase como se nós estivéssemos dentro dessa floresta e que conseguíssemos ver o que tem entre um pinheiro e outro. Isso é o que o Ma nos traz. Se nós formos ver o Ma como uma possibilidade filosófica, nós podemos fazer um contraste entre ele e o que Aristóteles nos diz, né? O Aristóteles vai nos dizer que a gente é ou não é. São duas possibilidades. O Ma, ele entra com uma terceira possibilidade, que é ser e não ser. Ou seja, é um estado de suspensão, é um estado em que existem possibilidades, perspectivas, nada é dado, nada é destinado, nada é concluído. As coisas vão acontecendo, elas vão fluindo e elas vão se construindo ao longo do tempo. Isso é o que o artista ou qualquer pessoa que se coloca em frente a uma folha em branco tem na sua frente, a possibilidade, a perspectiva do que vai surgir daquele papel, do que nós conseguimos construir a partir daquela folha em branco. O Ma, ele vai dar essa possibilidade de se utilizar todo aquele espaço em branco, todo aquele tempo para o desenho e todo aquele espaço de um papel, de uma tela, de uma parede, exposto, aberto para o que nós quisermos fazer, ou também podendo preencher todo esse espaço, ou também a possibilidade de deixar pequenos vazios, pequenos silêncios, pequenas pausas em que a nossa imaginação e a imaginação do observador, depois que ele olhar, depois que ele contemplar o trabalho feito, ele possa então também construir junto com o artista, junto com o autor daquele trabalho, construir a narrativa, fazer dela um trabalho integrado, um trabalho pessoal e aberto a todas as outras perspectivas que podem acontecer, daquele pensamento que foi exposto de alguma forma ali naquele trabalho. A outra possibilidade que a gente tem é do vazio ocidental. O vazio que é nada, o vazio que é o silêncio, o vazio que é o vácuo. Essa possibilidade nos deixa como que num estado quase de melancolia, num estado em que nada acontece, num estado de contemplação, num estado de passividade. O Ocidente, ele tem no vazio a ideia de que precisa de um corpo, precisa de uma matéria, e precisa de um espaço entre esse corpo, a matéria, e de quem está olhando a obra. Então, esse espaço, ele vai estar ligado a nada, né? Não existe a possibilidade de se encontrar ali alguma perspectiva. Esse espaço, ele é ativo de uma forma quase que negativa, né? Esse silêncio, esse nada que envolve aquele corpo, que envolve aquela obra, ou que envolve aquela cor, aquela linha que caminha, ele potencializa aquela linha. Ele não dá a possibilidade de o observador narrar junto com a linha. O observador apenas observa, diferente do que nós vimos ali no Ma oriental, no vazio oriental. Então, o vazio ocidental vai nos colocar na posição ativa, no momento em que ele potencializa a imagem em si. Então, nós conseguimos ver essa imagem de uma forma mais potente, mais intensa, mais construída.
e ao mesmo tempo ele não nos permite a interação da narrativa, que a linha oriental, que o espaço oriental, que a cronotopia oriental nos permite. Então, é uma dualidade. Aqui sim, nós somos um observador e estamos passivamente olhando aquela imagem, e a imagem sim que constrói, que ativa o espaço, que ativa o tempo, que se coloca como uma grande solução única, que nós não podemos interagir. Isso não de forma alguma traz um demérito para o vazio ocidental. É uma outra forma de ver, é uma outra forma de se colocar e uma forma necessária também, porque às vezes a gente só precisa se calar e olhar o que tem ali, contemplar e deixar se envolver e deixar que essa imagem nos toque e de alguma forma nos traga alguma coisa, sem que a gente precise interferir, sem que a gente converse com ela. A gente apenas absorve o que ela tem para nos dizer e aceita ou não. Então, o vazio ocidental, ele tem essa característica de ser nada, e desse nada a gente conseguir absorver muitas coisas, conseguir de forma passiva, de forma contemplativa, desfrutar da imagem que está sendo intencionalmente potencializada por esse vazio. E agora, então, passando da teoria para a prática, eu quero exemplificar como isso aparece, como isso surge no desenho que eu particularmente faço. Desde 2009 eu desenho todos os dias. São mais de 4.500 desenhos que eu tenho armazenados, guardados, catalogados, e essa atitude, esse protocolo, essa prática acabou por me fazer entender o que o desenho é para mim, qual o melhor material que eu posso utilizar, que me expressa de alguma forma mais verdadeira, e qual é o traço, né? Afinou, limpou, lapidou o meu traço. Se fizermos uma comparação do primeiro desenho que eu fiz ao último, dá para ver exatamente essa construção de uma linha mais elaborada, mais sofisticada, mais pensada, de temas que vão surgindo e que vão se tornando séries, e às vezes então eles se confundem e formam uma outra série através de um personagem que aparecia numa série e outro, eles se juntam e formam então uma terceira série, vamos dizer assim. E também ao longo de todo esse tempo ele passou de um desenho de exercício, apenas para conhecer como é que eu desenhava, como é que eu via o desenho, quais materiais que eram melhores de ser utilizados. Ele passou ao longo desse tempo a uma certeza do que eu quero utilizar, do que eu quero fazer e de como me expressar. Então, dentro desse período, uma outra característica que eu fiz como uma demarcação, como uma forma de comemorar, de certa forma, de uma maneira, essa passagem do tempo, esse espaço que eu dedico diariamente para essa minha atividade. Eu faço o mesmo desenho todo ano, no dia 26 de maio, que foi o dia que eu comecei a desenhar todos os dias. O primeiro desenho que eu fiz foi o meu filho dormindo e o que ele estaria sonhando, imaginando através dos interesses diários dele o que ele estaria sonhando. Isso eu fiz ao longo de todo esse tempo, e ano passado, por conta desse crescimento dele, que dá para ver através desses desenhos, foi a primeira vez que eu fiz ele acordado. Ele já tem 20 anos, ele passou na universidade, é como se fosse então um ritual de passagem para a vida adulta. Então ele agora não sonha mais, ele não dorme mais, ele está acordado, vivendo, caminhando o seu caminho. Então o desenho do ano passado foi ele de pé, eu ao lado dele, ajudando a trilhar esse caminho. Isso é bem significativo, traz essa ideia do quanto o desenho narra uma história. E, de alguma forma, essa passagem do tempo dele foi narrada através desse desenho anual, em comemoração, vamos dizer assim, ao que eu faço todos os dias. Então, os materiais que acabaram sendo filtrados e que continuam sendo utilizados por mim até hoje são o nanquim, o pastel seco e oleoso também, e o grafite principalmente. Eu utilizo poucas cores, e inclusive alguns professores me disseram que as minhas cores são baixas,
porque eles têm uma vibração baixa. Quando eu utilizo cor, ele sempre é um tom mais acinzentado, uma coisa mais fechada, porque eu acho que... E eu uso propositadamente esse tom, ou preto e branco, ou cinza no máximo, porque eu quero trazer atenção para o desenho. Porque a cor, ela sempre vai trazer um significado. A cor, diferente da cultura que nós estivermos inserido, a cor, ela traz significados. E acredito que esse significado que ela pudesse trazer interferiria de alguma forma no desenho que eu quero mostrar, na imagem em si que eu construo e que eu quero que seja a atenção daquele trabalho que eu faço no momento. Então, mesmo quando eu utilizo cor, são cores acinzentadas, são cores de vibrações baixas, né? Não são cores brilhantes, cores intensas. Algumas outras coisas também que surgem nesse trabalho, nesses desenhos que eu faço, por vezes eu uso alguma aquarela, alguma coisa mais fluida, assim, né? Um carvão, coisas mais assim que eu acabo utilizando. Mas basicamente é o nanquim, o pastel e o grafite. E sempre utilizo folhas, papel, né? Papel exatamente. Os papéis, ao longo de todo esse tempo, já foram muitos papéis eu já utilizei. Muitas vezes o próprio guardanapo de algum lugar onde eu estava, desenhava no próprio guardanapo. E teve uma ocasião, então, enfim, um pequeno parênteses que eu abro aqui, que foi quando a minha mãe morreu e ela não era costureira, minha avó era costureira e tinha deixado alguns tecidos para minha mãe. E com a morte da minha mãe, eu acabei herdando esses tecidos, que são tecidos bem rústicos e já muito antigos, porque vinham da minha avó, e eles acabaram também servindo como suporte para esse desenho. Então, também utilizei, além dos papéis, eu utilizei esses tecidos, né, que de alguma forma a minha linha, apesar de eu não costurar, como a minha avó costurava, como a minha mãe sabia costurar também, eu utilizo a linha para desenhar. Então, não é uma linha que costura, que fecha, que alinhava, mas é uma linha que caminha por esse tecido, uma linha que constrói uma imagem de alguma forma, né? A música é importantíssima também enquanto eu estou fazendo o desenho, porque eu preciso estar concentrada no que eu estou fazendo e barulhos exteriores, eles podem me desconcentrar. Então eu coloco fones de ouvido e eu começo a escutar as músicas e o desenho vai surgindo a partir daquilo que eu tenho em mente, normalmente uma inquietação, mas essa música que vai conduzindo de alguma forma essa linha que eu vou fazendo. E dessa forma, então, eu acredito que o meu trabalho ele acabe sendo utilizado para expressar o que eu penso a respeito do que eu vejo, a respeito do que eu tive naquele dia, e também ele me coloca no mundo, né? Me traz uma postura artística frente ao mundo, frente às questões importantes, principalmente no momento que a gente está, as questões políticas que surgem nesse trabalho. E por também, de alguma forma, querer que esse trabalho traga toque de alguma forma aquela pessoa que está observando, eu também comecei a fazer linhas no sentido de escrita. Então eu também escrevo sobre esses desenhos, porque a palavra, a letra, a palavra, ela nada mais é do que uma linha em movimento, né? Por isso o desenho é tão próximo também da escrita, ele é tão gráfico, né? Porque ele é uma linha em movimento, assim como a palavra também é. Espero que tenha sido, enfim, de alguma forma claro a teoria que eu coloquei e que com essas imagens da prática também se consiga ver o que eu falei, o que eu mencionei do conceito de vazio, o conceito do mal, do ocidente, do oriente, se consiga ver nesse trabalho que eu mostro aqui para vocês. Foi um prazer falar sobre isso e a gente se vê.